A expansão mundial do budismo, mesmo antes da era pré-cristã, pode ser atribuída principalmente ao governador Ashoka, um dos maiores governantes da história da Índia e do mundo. Durante seu reinado, ocorreram as primeiras guerras entre Roma e Cartago na Europa. Tendo vivenciado os horrores da guerra em sua juventude, Ashoka renunciou à violência e dedicou-se aos ensinamentos pacifistas do budismo. Ashoka deixou um legado significativo por meio de seus decretos e leis benéficas, muitos dos quais foram preservados em inscrições nas paredes de edifícios e templos. Ele construiu cerca de 84.000 monastérios budistas em toda a Índia e estabeleceu hospitais para humanos e animais em seu vasto império. Seguindo os preceitos de Buda, Ashoka organizou uma rede complexa para disseminar os ensinamentos budistas no exterior. Ele enviou missionários não apenas para as cidades da Índia e Sri Lanka, mas também para a Síria, o Egito e a Grécia por meio da Rota da Seda. Os monges levavam uma vida nômade percorrendo a bacia do Ganges, meditando e pregando os ensinamentos budistas, tanto individualmente quanto em grupos, de cidade em cidade e de vilarejo em vilarejo. É interessante observar um paralelo entre esse movimento e o envio dos discípulos de Jesus, que também saíram para pregar para as nações. Tanto no budismo quanto no cristianismo, a pregação tinha como único objetivo a salvação de muitos, como profetizado por Isaías sobre o servo digno de Deus. Os primeiros cristãos do Oriente não demonstraram muita oposição ao budismo Mahayana, como é evidenciado pelos manuscritos do século IV encontrados em Turfan. Cristãos, budistas e maniqueístas viviam harmoniosamente, compartilhando até mesmo os mesmos lugares de oração. Durante a dispersão dos judeus pelo imperador romano Tito, a misteriosa comunidade dos essênios, que vivia na Palestina, escondeu sua biblioteca de manuscritos em pergaminhos e rolos de papiro dentro de grandes vasos de argila em cavernas nas montanhas de Carantânia, perto do Mar Morto. Esses manuscritos foram redescobertos e decifrados em 1947. Teólogos cristãos ficaram surpresos ao descobrir que a maioria das bem-aventuranças do Sermão da Montanha atribuídas a Jesus estava presente nos manuscritos do Mar Morto, que foram compilados gerações antes de Jesus. Seria possível que houvesse alguma conexão entre o movimento dos primeiros cristãos e dos essênios? Poderia a religião cristã ter surgido como uma ramificação das práticas essênias? Caso contrário, de onde os essênios teriam obtido essas mesmas bem-aventuranças? É possível que ideias budistas tenham influenciado a Judéia e a Galileia pré-cristã? Convido você a acompanhar comigo a série Jesus Viveu na Índia. Linhas de comunicação múltiplas e complexas entre o Oriente e o Ocidente existiram desde épocas muito antigas da história humana e há, portanto, inúmeros paralelos entre a Índia antiga e o Antigo Egito. A planta sagrada da Índia é o lótus, que crescendo a partir do umbigo do deus Vishnu dará vida ao deus Brahma e no qual o Buda contemplativo está entronado. O lótus também é a flor sagrada de Osíris, a divindade suprema do planeta egípcio e ao mesmo tempo o deus dos mortos. Na mitologia indiana, o deus Shiva dança com grande fúria, segurando o corpo sem vida de sua consorte em seu ombro e assim espalhando partes de seu corpo pela terra. De acordo com a versão do Egito Antigo do mesmo mito, Sete, o irmão maligno de Osíris, espalha as 14 partes do corpo de Osíris como sementes por toda a terra. Enquanto todas as velhas culturas do Oriente Próximo acreditam em um universo único e singular, que progride linearmente, desde a criação até o último dia, tanto no Egito como na Índia, a crença é de que o mundo se move em um ciclo interminável de formação e dissolução. No livro dos mortos egípcio, Osíris afirma: eu sou o ontem, o hoje e o amanhã, e tenho o poder de renascer pela segunda vez. Especiarias, pavões, macacos e madeiras de sândalo eram exportados da Índia para o Ocidente durante todo o período antigo.
Por meios até hoje desconhecidos, o alfabeto usado para escrever línguas semitas faladas na Etiópia antiga foi emprestado da Índia. É provável que filósofos indianos tenham viajado para Atenas, Esparta e Corinto e ensinado ao mundo grego a sabedoria dos Upanishads. De acordo com Aristóteles, escritor durante a época de Alexandre o Grande, o filósofo Sócrates se encontrou com um indiano em Atenas. É provável que a teoria da transmigração das almas, implícita nas obras filosóficas de Pitágoras, Platão e dos estoicos, tenha sido inspirada pelos ensinamentos desses indianos eruditos. É possível que Alexandre o Grande também tivesse levado consigo diversos monges budistas e yogis hindus para seu novo centro cultural e espiritual na foz do rio Nilo, em Alexandria, onde foi fixado o alicerce para o estabelecimento de uma universidade mundial. E foi assim que chegaram ao Egito, por meio dos 3 reis magos do Oriente, ideias de asceticismo e de uma dieta vegetariana. 2 séculos antes de Cristo, um movimento místico notável surgiu entre os judeus da Alexandria e da Palestina. No Egito, esses místicos eram conhecidos como terapeutas. Seus irmãos espirituais na Palestina chamavam a si de essênios e nazarenos. Como os budistas, os terapeutas e os essênios renunciaram à carne, ao vinho e ao excesso de sexo. Como os monges budistas, os essênios e os terapeutas viviam em comunidades monásticas celibatárias. Eles devotavam sua vida em busca de conhecimento de Deus e tentaram obtê-lo por meio de extensos jejuns e períodos de silêncio. Era composta de monges e de pessoas laicas. A comunidade monástica levava uma vida ascética organizada comunitariamente em suas quase inacessíveis cavernas nas montanhas no entorno de Jericó. João Batista foi um desses essênios reclusos. Os membros laicos dos essênios viviam em vilarejos e cidades, onde se casavam e criavam os filhos, esforçando-se por levar uma vida piedosa, pura e espiritual. Tal como ainda é praticado em muitos países budistas, as famílias laicas, muitas vezes, doavam o primeiro filho para ser um monge na caverna monastério. Talvez João Batista tenha sido uma dessas crianças adotadas pelos essênios. A palavra terapeuta significa aquele que ministra e, portanto, um curador. Grande parte da vida de um terapeuta transcorria em meditações silenciosas e em rituais de adoração. Os essênios tendiam a se ocupar com agricultura e artesanato. Eles identificavam 8 estágios de crescimento espiritual, ideia bem parecida com o caminho óctuplo dos budistas, onde o objetivo era alcançar um plano mais elevado de existência e atingirem a iluminação. Os essênios batizavam seus noviços em sua iniciação. Em sua admissão à vida monástica, os noviças budistas passavam por um ritual batismal semelhante, provavelmente adotado dos brahmanes. O abade do monastério budista espargia a cabeça do noviço com leite e água, depois de lhe ter confessado seus pecados. Uma lâmpada acesa durante esse ritual simbolizava o novo nascimento. Interessante é o fato de documentos da época bem inicial da Igreja Cristã registrarem que depois do batismo um novo cidadão era descrito como iluminado. De acordo com Epifânio de Constância, os essênios eram também chamados de nazarenos. O Evangelho de João reza que Pilatos ordenou que fosse fixada uma placa na cruz de Jesus na qual, de acordo com a tradução inglesa, se lia Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Mas na maioria dos outros idiomas, a placa é traduzida como Jesus, o Nazareno. Pesquisas demonstram que o epíteto nazareno não se refere à cidade de Nazaré, que provavelmente nem sequer existia na época. Um dos elementos nas acusações contra Jesus, portanto, foi evidentemente ele ser um membro dos nazarenos. Em quase todos os manuscritos gregos, Jesus é chamado de O Nazareno. Em Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos eram chamados nazarenos, enquanto Jesus é ele mesmo chamado de O Nazareno 6 vezes. A palavra nazareno deriva da raiz aramaica nazar, que significa algo como selecionar. Figurativamente, a palavra também pode ser usada para significar ser devoto ou consagrar-se ao serviço de Deus. Utilizado como nome, o termo significa diadema, o símbolo de uma cabeça ungida. Um nazareno, portanto, era um observador
e preservador dos ritos sagrados. A descrição nazareno também está ligada à derivação etimológica dos nazarenos do Antigo Testamento, que existiram em uma época bem anterior à de Jesus. Por exemplo, centenas de anos antes, o poderoso herói Sansão era um nazareno, que se recusou a cortar seu cabelo e não bebia vinho. Não se pode dizer definitivamente que Jesus pertenceu a qualquer grupo, pois ele evidentemente se recusou a ser categoricamente sujeito a qualquer lei imposta, optando como Buda a fazer a coisa certa no momento certo. A enorme distância física entre a Palestina e a Índia, com o passar do tempo, ampliou o abismo do entendimento entre os líderes da fé espiritual, que adotaram os princípios da filosofia budista na Índia e seus equivalentes em Israel. Por essa razão, Jesus pôde ser descrito precisamente como um reformador, que foi enviado para estabelecer a unidade da crença entre as ovelhas perdidas, para fortalecer sua resolução e dar apoio espiritual e moral em sua luta contra a ocupação dos romanos, saduceus, fariseus e judeus ortodoxos. Jesus foi mensageiro divino por quem muitos esperavam fervorosamente em uma época de tumulto e de confusão. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A série Jesus Viveu na Índia visa novas perspectivas de um contexto histórico há muito discutido e empregado. Não deixe de se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e ficar atento para o próximo episódio, onde abordaremos o tema Os Essênios, o cristianismo antes de Jesus. Até a próxima!